Querido irmão e querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Esse é mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuamos a estudar agora o capítulo 12 da obra, que tem o título Amai os vossos inimigos. Continuamos a estudar também o item desse capítulo que tem o título Retribuir o mal com o bem. Agora nos concentraremos sobre o subitem 4 deste capítulo. Esse subitem é composto por 4 parágrafos que trazem os comentários de Allan Kardec sobre o tema que nós estamos estudando, justamente essa questão de retribuir o mal com o bem. Continuamos a estudar esse tema. Diremos que esse subitem 4, em resumo, confronta o ponto de vista material com o ponto de vista espiritual que é proposto àquela pessoa que sofre o mal. Ou seja, quando nós sofremos o mal, nós temos dois pontos de vista, né, para que a gente possa avaliar o mal que a gente está sofrendo. O ponto de vista material e o ponto de vista espiritual. Bem, quando o item confronta isso, ele nos ensina uma postura mental correta para que a gente faça uma boa leitura da situação e que com isso nós tenhamos o resultado de aprendermos a mudar a nossa opinião sobre a pessoa que nos faz o mal, ou mesmo essa situação de um mal que nós vivemos aqui na Terra, e assim conseguir perdoar com mais facilidade e superar com mais facilidade esses momentos difíceis de nossa vida. Bem, nós podemos sim falar um pouquinho sobre o aspecto de continuidade, se bem que a ideia de continuidade aqui é muito clara, né? Nós estamos ainda dentro do mesmo item, retribuir o mal com o bem. Mas no item anterior, nós aprendemos o real significado do mandamento amai os vossos inimigos. O que é amar o inimigo? Nós aprendemos isso no item anterior, no subitem 3. Agora que nós já sabemos o que significa, o real significado do mandamento amai os vossos inimigos e em que ele consiste, o que é amar o inimigo, nós vamos aprender o caminho mental que nos leva a praticar esse ensinamento. Essa é a ideia de continuidade. Anteriormente foi apresentado o que é, em que consiste e agora a postura mental, a avaliação que nós fazemos da vida para a gente poder praticar esse ensinamento. Então, nós já vamos ao primeiro dos 4 parágrafos aqui do subitem 4, que traz as seguintes informações. Primeira coisa, amar os inimigos, para a pessoa que não crê, para o incrédulo, é um contrassenso. Um contrassenso, não é algo que não tem lógica, algo que não faz sentido. Como assim eu vou amar o meu inimigo? A pessoa só quer me fazer o mal? Vejam, né? Este é o incrédulo pensando. Por que ele pensa assim? Porque o incrédulo é uma pessoa para quem a vida presente é tudo. Só existe esse momento aqui que a gente vive na Terra, não é esse momento que vivemos encarnados. Portanto, ele vê no seu inimigo uma pessoa nociva, uma pessoa que vai lhe fazer um mal, uma pessoa que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Então, se a vida aqui na Terra é tudo, esse pensamento é um pensamento lógico, não é? Meu inimigo morre, eu estou livre dele. Daí surge o desejo de vingança, desse tipo de pensamento, de uma pessoa incrédula e materialista. Né? Segue o parágrafo dizendo que nenhum interesse tem então em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Isso, repetimos, né? Porque pensa apenas na vida presente. Então eu penso que o meu inimigo é nocivo, que só a morte pode me livrar de sua presença e do perigo que essa presença representa. E aqui nós temos uma coisa que é interessante da gente notar, né? Ele diz aqui: nenhum interesse tem em perdoar. Assim, não há interesse em perdoar, pois parece que se a gente perdoa e a vida consiste apenas nesse momento espiritual, a gente perdoa, mas não recebe nada em troca. É simplesmente o perdão por nada, em troca de nada. Se a pessoa perdoa,
ainda sai esse perdão, mas que é um perdão que não é completo, né? Ainda é uma questão de orgulho, era isso que queríamos dizer, para parecer bom diante das outras pessoas, mas esse perdão não é um perdão sincero. Além do mais, esse tipo de pessoa considera que perdoar é uma fraqueza indigna de si, não é? Claro, a pessoa perdoa, mas ainda está levando muito em consideração a opinião dos outros. Quando, poxa vida, eu vou perdoar uma pessoa que me fez tão mal, o que vão pensar de mim? E a nossa ideia de justiça, como fica? A ideia de justiça, inclusive, das outras pessoas, né? A pessoa me fez o mal, eu simplesmente perdoo? Então a gente convive com tudo isso quando a gente leva em consideração apenas a vida material. Ainda essa pessoa pensa o seguinte: se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e secreto desejo de mal para o outro. Então, o fato de não se vingar não significa que não guardará rancor e ódio, ou seja, o seu interior, o seu sentimento, ainda estará propenso a desejar e a fazer o mal àquela pessoa. Então, esse parágrafo explica para a gente de onde vem essa dificuldade em perdoar que a gente tem. De uma concepção errada, equivocada, da situação que a gente vive enquanto espíritos imortais. Então, agora a gente precisa, já tem aqui como ponto de partida o nosso equívoco, né? Levar em consideração apenas o momento, levar em consideração apenas isso que nós vivemos agora, aqui na Terra, essa vida imediata, né, da matéria. Então vamos para a sequência do texto. No segundo parágrafo, nós temos uma oposição, né? No parágrafo anterior, eu vou voltar aqui um pouquinho. Olha só, o parágrafo anterior fala do incrédulo, a pessoa que não crê em nada, não é? Esse parágrafo seguinte já vai falar da pessoa que crê. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, tocando a nós espíritas mais diretamente, né? É muito diversa, é muito diferente a maneira de ver. Porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, sobre encarnações anteriores e sobre as reencarnações que virão e sobre a vida no plano espiritual. A gente pensa nessas coisas, o espírita pensa sobre isso. Entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Então eu tenho as vidas anteriores, as vidas futuras e essa vida aqui é o momento. É um momento só, é um ponto entre a imortalidade da alma, né? Ponto pequeno, inclusive, bem pequeno. Então, sabe o crente e o espírita que, mesmo pela destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Então, aqui a gente já tem nesse parágrafo uma mudança do ponto de vista em relação à vida, em relação às circunstâncias que nós julgamos circunstâncias ruins e em relação às pessoas que nos fazem o mal. Isso equivale a ver as coisas de um ponto mais elevado, ver de cima, do ponto de vista espiritual, mesmo em relação à destinação da Terra. Isso equivale a ver de um outro ângulo que permite perceber que essas coisas são menores do que parecem e as dificuldades assim então são suavizadas. Venham elas dos homens, venham elas das circunstâncias da vida. Então, quando a gente se eleva, não é? A gente percebe que é um espírito imortal, a gente percebe também que esse momento que está no qual nós estamos vivendo é um momento passageiro, necessário e para o nosso aprendizado. Isso nos dá mais fé, confiança, paciência, para que a gente possa atravessar essas provas, né? E aí o parágrafo termina dizendo que se não se queixa das provas, o crente, né, o espírita, se ele não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. E essa passagem é muito bonita e significativa. Porque se nós aprendemos em capítulos anteriores, principalmente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a não nos queixarmos das nossas provas, das nossas dificuldades, né? Sejam elas impostas pela vida ou pelas pessoas, porque pode acontecer, né? A gente pode ter um sofrimento que não seja
vindo diretamente de uma outra pessoa. Pode ser só uma circunstância da vida. Mas pode ser também que as pessoas imponham para a gente essas provas, essas aflições. Bom, venham de onde venham, a gente aprende a não se queixar dessas provas. Bem, mas mesmo assim nós costumamos dizer que a vida é bem difícil sem que ninguém nos atrapalhe. A gente diz assim, nossa, a vida já está tão difícil sem gente para atrapalhar, né? Mas esse modo que a gente está percebendo, aprendendo aqui com o Evangelho, de entender a vida, muda tudo. Pois sabemos agora que o próximo, né, às vezes, é justamente a causa da prova que Deus permitiu em nosso caminho. Então, Deus permite que essa pessoa conviva conosco e nos imponha certas dificuldades como uma prova. E é aqui que começamos a mudar o nosso sentimento e a nossa avaliação por aqueles que nos fazem o mal. Essa pessoa tem as dificuldades dela, as suas imperfeições, e não é à toa que ela está convivendo conosco. É para nos ensinar algo, para nos mostrar algo. Sabendo disso, a gente tem uma concepção completamente diferente da situação. Bem, então nós vamos terminar esse parágrafo dizendo que ele apresenta a leitura correta a se fazer sobre as provas impostas, tanto pela vida quanto pelo próximo. Então, agora que a gente já está de posse do remédio, né, para a nossa leitura equivocada, olha aqui o parágrafo anterior, né? O que a gente tem que combater primeiro? A nossa incredulidade. É isso que a gente tem que combater. Como que a gente combate a incredulidade? Levando em consideração os ensinamentos do Espiritismo sobre a imortalidade da alma, a destinação da Terra, que é um planeta de provas e expiações, não é? Portanto, aqui a gente vai estar às voltas, né, em contato com pessoas que ainda são más e perversas, com maldades, não é? Tudo isso faz parte das provas que a gente tem que viver. E se a gente levar em consideração essas coisas, a gente combate a nossa incredulidade e passa a observar melhor as circunstâncias da vida. Terceiro parágrafo. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus ou experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Aqui uma continuação direta, né, do item anterior. Lembram, né? A gente não se queixa nem das provas e nem das pessoas que trazem as provas. Então é justamente isso que está sendo dito aqui. Ó. Se em vez da gente se queixar, a gente agradece a Deus essa situação de estarmos sendo experimentados, de estarmos sendo provados, né? Estarmos diante de uma prova, nós também devemos agradecer a mão ou a pessoa que nos dá ensejo de provar a nossa paciência e nossa resignação. Aqui a atitude diante dessas pessoas que trazem para a gente essas dificuldades passa a ser de agradecimento. Agradecimento a Deus e à pessoa que nos testa através do incômodo que ela causa em nossas vidas. O que a gente vai pensar? Eu devo agradecer quando o outro me incomoda? Quando o outro me traz aflição? Sofrimento? É exatamente isso que o Evangelho está nos ensinando. Essa pessoa está trazendo para nós a oportunidade de que nós precisamos para conhecer, tratar e superar as nossas próprias imperfeições. Então, é muito difícil pensar assim, mas é uma verdade. Deus permite que essa pessoa se aproxime de nós porque é ela que nos permite testar duas virtudes, pelo menos duas, a paciência e a resignação, em termos gerais, né? Outras, através dessas aflições, nos farão testar, por exemplo, a nossa honestidade, a nossa caridade, a nossa humildade e assim por diante. Mas para que a gente possa testar tudo isso, a base é paciência e resignação. Então, sim, eu devo agradecer a essa pessoa por ela me trazer essa aflição. Ora, ela está me dando oportunidade de progredir, de conquistar coisas espirituais, de ser melhor, de me transformar em uma pessoa de bem. Segue o parágrafo dizendo que esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Claro, essa ideia nos cria em nós uma predisposição ao perdão. Então a gente sente, além disso, que quanto mais generoso nós formos, tanto mais nos engrandecemos aos nossos próprios olhos e nos colocamos fora do alcance dos dardos de nossos inimigos. Que coisa maravilhosa, né?
A gente, usando de paciência e de resignação, a gente começa a sentir que quanto mais generoso a gente é, mais a gente fica contente com a gente mesmo, mais nós nos aprovamos. A ideia aqui da gratidão e a ideia da generosidade cria em nós uma aptidão natural ao perdão. Torna mais fácil perdoar, pois nós entendemos o problema de forma diferente. Ele deixa de ser um problema, na verdade, e passa a ser um desafio, um aprendizado, uma escola. Como benefícios dessa postura mental, a gente começa a sentir que a nossa generosidade nos satisfaz e nos engrandece e nos protege, porque nos coloca fora do alcance dos dardos de nosso inimigo, ou seja, fora do alcance da maldade que eles possam nos colocar. Sentindo isso, a gente passa a sentir também cada vez maior facilidade em perdoar. Então, o caminho para o perdão é a nossa postura mental, né, diante da situação. Esse parágrafo, portanto, complementa o parágrafo anterior, ensinando um modo diferente de postura mental necessária para termos facilidade em perdoar e em, como diz o título do capítulo, retribuir o mal com o bem. Vamos para o último parágrafo, então, dessa importante lição deixada por Kardec, aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o alvitariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que a deste último. Então, aqui o fim da comparação, né, entre o plano material e o plano espiritual, a postura mental da matéria, a postura mental espiritual em relação à questão de retribuir o mal com o bem. Um homem que tem posição elevada na terra, claro que não vai se ofender com o insulto daqueles a quem considera seu inferior. Isso é normal aqui, isso é uma posição muito tranquila, né? Pessoa que tem, por exemplo, um conhecimento intelectual de uma determinada área superior, não vai se ofender quando ouvir insultos de uma pessoa que não tem os mesmos conhecimentos, porque ele vai saber que ela não sabe do que ela está falando. Então, comparação com uma posição moral superior, né? Aquele que moralmente é superior se eleva acima das questões materiais. Compreende então que ódio e rancor também o deixariam mal, o aviltariam, né? Aviltar é desonrar, é tornar vil, tornar mal. E rebaixariam, claro. Quem está numa posição moral superior se sente ódio, se rebaixa. Ora, para ser superior a alguém, é preciso que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa do que esse último. Então, uma situação de posição no mundo material colocada como ponto de comparação para a abertura aqui do tema moral. Aquele que é mais adiantado moralmente sabe que o ódio e rancor o rebaixam e que quem já está nessa posição moral não quer retroceder. Conhece as benesses dessa conquista, algumas que nós já vimos inclusive, e quer se manter ali, quer se manter elevado. Aquele que é moralmente superior, né, age dessa forma, age como a gente, de maneira mais nobre e mais generosa do que as outras pessoas. Esse é aquele que é moralmente superior e que está sendo descrito aí na última frase. Esse parágrafo, portanto, finaliza, né, essa comparação, exalta, né, ressalta essa diferença de posição entre os homens do ponto de vista material, do ponto de vista da vida mundana, da vida terrena, e do ponto de vista moral. Como conclusão, a gente pode dizer que está à nossa disposição aqui na Terra escolher a nossa postura mental diante das pessoas que nos prejudicam, diante das situações de adversidade na vida. E com isso aprender o caminho que facilita o perdão. Acabou de ser ensinado para nós nesse item aqui no Evangelho o que pensar diante de pessoas que nos prejudicam, não é?
Se a gente conseguir seguir essa postura, isso certamente nos fará crescer bastante, crescer muito moralmente, que é, sem dúvida nenhuma, o objetivo de todos nós. Então, queridos irmãos e irmãs, assim nós encerramos o nosso estudo sobre esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Retribuir o mal com o bem, que é um belíssimo item que nos ensina bastante. E deixamos então o nosso abraço fraterno, como sempre, os votos de que Deus nos ajude a conseguir cumprir esses mandamentos e o convite, né? Continue estudando o Evangelho conosco e que nós possamos, como essa imensa família cristã, tentar aplicar esses conhecimentos de uns para com os outros. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.